Pai do Senhor, povo de Deus, meu nome é Mariângela e não sei como vai chegar esse vídeo, o Senhor que me permitiu fazer, tem me cobrado e tem me dado uma palavra quando o seu povo foi levado cativo. Porque muitas das vezes nós não temos dado ouvido à voz do Senhor. Nós somos levantados homens e mulheres de Deus, cada um tem seu dom, seu talento, cada um é usado de uma forma, e muitas das vezes as pessoas não dão ouvido, não dão crédito ao outro. E a palavra que o Senhor me deu está em 2 Crônica 36:16, quando fala que eles, porém, zombaram dos seus mensageiros, dos mensageiros de Deus, desprezaram as tuas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu quanto o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. E no versículo seguinte, em Esdras, que a palavra do Senhor é fiel, ela é perfeita, ele fala daqueles que regressaram de Jerusalém. O versículo anterior, que está em Crônicas, fala quando eles foram aprisionados. E o versículo seguinte fala quando eles regressaram. E o interessante dessa passagem, que apesar do povo não dar ouvidos, do Senhor falar, ele não dá ouvido, não prestar atenção nos servos do Senhor que está sendo usado nos ministérios, ele cuidou desse povo lá. Que nós sabemos bem que quando foi aprisionado ali, foram aprisionados do rei aos servos. E foram 4.000 almas ao todo que foram levados cativos ali, porque a palavra diz isso em Jeremias 52. A palavra nos afirma quantas vidas foram levadas cativas ali. E fala que foi levado do rei aos filhos do rei, sacerdotes, até os cativos. Até os servos. E ali a palavra diz que no primeiro ano, no 7º ano, quando ele veio, ele levou 3.023 judeus. No 8º ano ele voltou e levou mais 832 pessoas. No ano 23, Nebuzaradão voltou e levou mais 745 almas. E a soma foram 4.600 almas. Ali o Senhor permitiu esse povo ir para ali, porque ele se rebelou contra o Nabucodonosor. E muitas das vezes é o que a gente faz, porque Nabucodonosor ali foi intitulado servo de Deus. Servo, ele obedeceu, a voz dele foi contra esse povo, porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. Idolatrias, vários pecados. E ele permitiu que esse povo fosse apanhado. Mas o mais interessante é que lá em Esdras fala quantas pessoas regressaram. Foram só 4.000 que foram. Mas quantas pessoas regressaram? Fala de 1.000. Cada casa, cada pessoa que regressa com a sua família, não foram 2, 3 pessoas, casais. Foram várias pessoas que voltaram. Do total, simplesmente se eu não me engano, eu vou conferir 42.000 pessoas. E é mais interessante que o Senhor fala, quando o Senhor dá uma ordem para a gente ir, quando o Senhor fala para a gente obedecer, a gente não obedece ao Senhor. Por quê? Porque Ele vai estar cuidando.
Então, mesmo quando Ele permite que a gente vá ao cativeiro, Ele vai estar cuidando. Mesmo quando Ele permite que a gente fique desempregado para ouvir a voz dEle, Ele continua nos sustentando. A gente não morre de fome. Ele continua nos sustentando. E assim Ele foi com aquele povo ali. Ele continuou sustentando aquele povo. Ele continuou cuidando. Eles tinham casa, eles tinham trabalho. Tanto que quando voltaram, eles tinham tanto servos quanto animais. E quantas pessoas voltaram. E é muito interessante que fala aqui no capítulo 2, versículo 64. Toda essa congregação junta foram 42.360 pessoas, afora os seus servos e servas, que foram 7.337 pessoas. Então, eram muita gente que regressou. E o Senhor, Ele tem falado, tem tentado ajuntar o seu povo, despertando para a sua vinda que está próxima, e a gente não tem dado ouvido à voz do Senhor. A gente fica preocupado com nossos filhos, um esposo, trabalho, e o Senhor nunca está em primeiro lugar. E o Senhor tem precisado de pessoas para fazer a obra, porque tem vidas perecendo. Enquanto a gente está preocupado com nós mesmos, tem vidas perecendo, pessoas tendo que ser resgatadas da mão do adversário, porque a vinda dele está próxima. A vinda dele está próxima, e essas pessoas têm que ser resgatadas, porque a intenção do adversário é levar muitas almas ao inferno. E é por isso que o Senhor instituiu a igreja na terra. É por isso que o Senhor tem separado eu e você para estar fazendo a obra dele. E muitas vezes a gente não tem dado ouvido à voz do Senhor. Eu tenho para mim, eu tenho certeza que eu não estou enganado, que quando o Senhor envia seus profetas para falar com os sacerdotes, para falar com autoridades, é porque aqueles que são da casa do Senhor, estão dentro da obra do Senhor, não têm ouvido mais a voz do Senhor. Não têm dado ouvido à voz do Senhor. Eu creio quando Deus manda uma pessoa falar comigo, falar com você, porque nós não temos dado ouvido, porque nós estamos atribulados demais para dar ouvido à voz do Senhor. A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é perfeita. Tudo que Ele faz é bom. Jonas ali, quando ele decidiu mudar a rota que Deus tinha falado para ele ir, ele quis mudar a rota, e a gente sabe que não deu certo. Que ele teve que parar no ventre da baleia, no profundo, praticamente no profundo abismo, no profundo inferno, que dentro do ventre de uma baleia não é fácil, para poder dar ouvido à voz de Deus. O Senhor tem falado, o Senhor tem nos instruído. Eu tenho muito temor do Senhor de estar falando a palavra, não vou estar falando de qualquer maneira. Às vezes eu não tenho muita sabedoria ainda para estar falando, mas estou sendo direcionada com certeza pelo Senhor para estar trazendo essa palavra. Porque na noite que Ele pediu para fazer esse vídeo, eu nem dormi direito, porque eu não consegui fazer o vídeo. Mas o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos chamado, porque nós precisamos resgatar almas para o reino. Ele não quer que a gente simplesmente vá até a casa dele e fique ali numa adoração, como a palavra mesmo diz. A gente honra ele com os lábios, mas o coração está muito longe. O coração está em casa, o coração está no trabalho, o coração está no dinheiro. E o Senhor tem nos chamado para uma grande obra, para resgatar vidas, pessoas adoecendo, pessoas com doenças espirituais, pessoas atribuladas, muitas das vezes muitos surtos que a gente tem visto, que a pessoa destrói a vida de uma família inteira.
E a gente muitas das vezes temos ido à casa do Senhor e falando que estamos fazendo a sua obra. A palavra do Senhor, irmãos, é muito séria. Muito séria. Não é de qualquer maneira que a gente vai falar as coisas do Senhor. E o Senhor tem me incomodado com essa palavra. Quando nós somos levados cativos, quando as portas se fecham, quando muitas das vezes a gente quer fazer da nossa maneira, da nossa forma. Mas só que o Senhor tem uma grande obra na minha e na sua vida. A gente quer alcançar essa grande obra, mas muitas das vezes nós não queremos passar o processo para chegar a essa grande obra. Muitos querem cargos, muitos querem posição dentro da igreja para mostrar para o homem, mas o Senhor tem muito mais para mim e para você. O Senhor tem muito mais para mim e para você. Pessoas não aceitam mais ser corrigidas e não atentam para a voz do Senhor. Por isso, muitas quedas. Por isso, muitos escândalos. Mas que nessa madrugada você possa meditar na palavra do Senhor. 2 Crônicas 36:16. Esdras 2:64. Jeremias 52. Quando eles são levados cativos. E muitas das vezes o inimigo tem arrancado coisas de mim e de você, como ele arrancou ali tanto as pessoas quanto os tesouros da casa do Senhor, porque nós não temos dado ouvido à voz do Senhor. Nós não temos dado ouvido. Nós vamos à casa do Senhor, dissemos que estamos ali adorando, mas verdadeiramente a gente não tem ouvido o Senhor falar. E como o Senhor fala, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Ele fala no louvor, Ele fala na oração, Ele fala numa palavra, Ele fala através de testemunhos. E a gente não tem prestado atenção. Aí quando a palavra corta, irmão, não precisa ficar preocupado, porque quando a palavra corta, ela já cortou em mim, já passou por mim, pela minha casa, para depois chegar a você. Quando o Senhor fala, Ele está falando comigo primeiro. Que possamos meditar na palavra do Senhor. Não ficar no que o homem diz, mas meditar e entender. E quando o Senhor fala, é porque é uma oportunidade que Ele está nos dando de rever os nossos maus caminhos, de rever a nossa vida ministerial, espiritual, familiar. Eu vou estar fazendo a oração e que Deus possa abençoar a sua vida e seu coração nessa madrugada e nos dar a vitória. Senhor Deus e Pai, nesse momento de oração eu peço a Ti, ó Pai, que alcance essas vidas que vai estar vendo esse vídeo. Que o Senhor, Pai, pela sua infinita misericórdia, porque se nós estamos aqui mais uma madrugada, é porque a misericórdia do Senhor se renovou em mais um dia nas nossas vidas. Que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê graça, que o Senhor alcance as vidas, alcance os corações nessa noite, Pai, nessa madrugada. E nos dá uma grande vitória. Desperta seu povo, Pai. Desperta seu povo. Que o mover do Senhor seja sobrenatural e sua graça infinita, nos dando entendimento e sabedoria, e nos dando vitória, para a honra e glória do nome do Senhor. Visita cada mente, cada coração, e nos dá vitória, no nome de Jesus.